A minha história você já conhece, é real, sem filtro e cheia de bom humor. Girassóis do meu Brasil inteiro, apresento pra vocês Carlinhos Maia, da Jequiti. Sofisticação e bom gosto ao seu alcance, para eles, para elas e para todos. Em cima, é? Massa, legal. Eu vou comprar esses apartamentos tudo de cima, você vê. Eu adoro ligar pra síndica. Aí eu digo, olha, aí quando ela tem, tá acontecendo algum problema, eu digo, tá, meu amor, nada demais. São 7h30 da manhã e tá tocando aqui. Ela me falou que quer rave, quer chiba, quer bala, quer pinga pra ficar doidinha. Eu falei, bebê, eu estou acordando, é 7 da manhã, apague essa porra. Parece um peitão, né? Eita, Paulo, deixa cuscuz pra mim. Menino, tem 3 pedaços. Se Cláudia aparecer aí, não deixa ela entrar. Deus me livre. Não, meu filho. 2 horas que ela passou comigo aqui foi negatividade pra dar e pra perder de vista. Deus me defenda. Ah, Juan, que é ovo, Paulo, se acabando de fome, Elaine. Vocês estão dizendo... Na verdade, não precisamos de sucesso para ser felizes, mas precisamos ser felizes para alcançar o sucesso. Amigo, você é feliz, assim, real, tipo assim, felicidade mesmo, dessas que o povo diz? Eu sou feliz. Eu me considero muito feliz. Se eu não fosse feliz, amigo, já teria me matado faz tempo. Se matado? Sim. Passei muita coisa na minha vida, assim, muito traumas. Peraí, amigo. É mesmo, amigo, real mesmo. É. Por quê? Porque é da época da escola? Da escola, assim, começavam problemas em casa, né? Em casa reflete fora. Tem um problema em casa, assim, na escola era mais a questão do bullying, sabe? Porque quando eu entrei na adolescência, eu muita espinha, muito. Eu lembro, tinha muita espinha, Paulo, por muito. essas marcas. E assim, é foda você numa fase que todo mundo tá, sei lá, se conhecendo, né? Tá... Sendo bonitinho na adolescência, popular na escola. E o meu rosto, e comigo aconteceu diferente, né? Porque eu rosto muito cheio de espinha. Então, pra ir pro colégio, era uma luta. É mesmo, amigo. Isso... Parece um sacrifício maior do mundo. Mas eu ia achando pela vontade de não parar de estudar, mas eu ia. E as pessoas riam de você, amigo? Não riam, mas elas tinham nojo. Não se aproximavam, excluíam bastante das coisas. Por causa do rosto de espinha. Por causa do cheio de espinha. Era. Mas ao ponto de você pensar em tirar a sua vida, amigo, já rolou isso? Você nunca me contou isso. Várias vezes. Eu estava me questionando porque comigo, porque todo mundo tem uma postura tímida, não era. Eu questionava isso o tempo todo na adolescência. E por que só comigo? Porque as pessoas tinham, e as que tinham, era assim, não fazia diferença nenhuma. E as minhas tinham que ser tão exageradas, sabe? Aí eu pensei várias vezes, me matar várias vezes. Olha, pra você ver como Paulo... E pois Paulo, toda a vida sempre foi meu amigo confidente, mas ele guardava essas dores dele assim, tão bem guardadas. Eu nunca fui de falar muito dos meus traumas, não. E tanto que eu tive que fazer terapia por conta disso, né? E ver ele nessa autoestima toda que ele tá, tipo assim, Ave Maria, pra mim, que sou amigo desde criança, pra mim, ver ele se transformar, velho. Sem sombra de dúvida, é a minha maior realização. Essa é a maior realização, né, amigo? Começar... As pessoas chegarem pra mim e dizem assim, por exemplo, os seguidores, né? Caramba, como você é bonito pessoalmente, assim. Você é bonito. Como você é bonito, Paulo, você é lindo, eu acho. É bom ouvir isso, né, amiga? É muito bom, sem sombra de dúvida. É um refrigério pra alma, sabe? E Paulo nunca foi vaidoso. E eu lembro que, tipo assim... Quer dizer, ele até era vaidoso de comprar as roupas dele, tudo organizadinho, né, amigo? Só que, tipo assim, não era não era... Ele fazia questão de passar despercebido sempre. Se ele pudesse passar despercebido sempre. E eu brigava muito com ele, pra tipo assim, vamos sair, cara, vamos não sei o quê. E eu não entendia porque o Paulo me dava mais nãos do que sim pra gente sair. Era tipo assim, aí chegou um momento que eu disse a ele como amigo, eu disse, amigo, eu não vou mais insistir pra gente sair. Então, o Paulo era meu amigo de ficar só na porta da casa dele. Na vila. É tipo assim, eu só ia encontrar Paulo na vila. Mas ir pra uma festa, ir pra um negócio, ele não ia. Justamente por conta desse
meio de conviver com as pessoas, sabe? Sei lá. Amigo, isso durou muito tempo, viu? Eu tô falando de tempo de eu ter 17 anos, 18 e você ainda não querendo sair. E hoje tá aí, ó. Bonita, né, amiga? E tem a novidade, né? Que o Marco não conta. Como é? Tem a novidade que depois a gente conta, né? Tem a novidade? Tem novidade? Acho que novidade é essa. Agora ele já esqueceu. Que novidade? Não tá vendo? Não disse que ela esqueceu? Oxe, qual a novidade, Paulo? A viagem. Sim, pra Nova York. Eu tava mentindo, menina. Você é doida. Vai ser bonita aqui no Brasil, sim. Você vê como é as coisas, né? Paulo E olha que eu sempre fui muito... sempre tive crise existencial, né? Eu era o popularzinho da escola. Eu sempre fui o... Mas eu sempre tava indo rasgar minhas dores pra Paulo. E ele me ajudava em todas. Né, babado? E aí a pessoa... Imagine, né? E aí você me pergunta, o que é nobreza mesmo? Nobreza é você guardar suas dores pra ajudar o próximo, velho. Tem noção do tamanho que é isso? Sabe? Eu tô passando por... tipo, guardar o que é seu e ter sempre uma palavra amiga... É babado. Por isso que ele já vai correr pra tirar o visto dele, tá tudo certo. E ele vai pra Nova York comigo, sim. Eu vou levar meu melhor amigo pra passar Nova York, fazer inglês junto comigo. E ele vai rodar naquela Nova York. Que é um dos mais que eu nunca esqueço. Olha, quando o Paulo fez a minha primeira turnê na Europa, de Paris a Mossoró, né? De Paris a Londres, a todos os lugares. E aí quando teve a de Nova York, que foi dos Estados Unidos, e o Paulo amava fazer a turnê. E aí eu disse, Paulo, você não vai nessa. E não era nem a escolha dele, porque ele tava comigo, eu tirei ele dos shows pra colocar outras pessoas. E aí, que foi uma coisa que me arrependo muito, inclusive, disso, porque, tipo, eu nunca deixar o meu melhor amigo, então lá mesmo sentia falta, porque naquele momento tava pensando mais, enfim, na empresa, né, de botar pessoas que estavam mais se destacando no momento, isso aqui outro, mas agora ele volta comigo, eu vou pegar um apartamento dos sonhos pra gente, e a gente vai viver aquela Nova York como 2 melhores amigos que somos. Eu não poderia escolher pessoa melhor para estar junto comigo nessa jornada. Que eu poderia... Não, eu vou chamar fulano que é mega engraçado. Não, porque nós somos muito engraçados. Porque tem muita verdade na nossa relação, né? É genuíno. Paulo é meu amigo há 30 anos, gente. 30 anos, sabe? A gente amigo fiel mesmo, a gente é fiel um com o outro. Por isso que às vezes eu falo disso aqui, porque eu digo, meu Deus, é tão bom ter amigo, parece que você tem pra onde voltar, tem um aconchego, tem um abraço. E é tão maluco assim que Paulo sempre aparece na minha vida quando ele não faz questão de estar comigo, por exemplo, trancoso, né? Ele tá nem aí pra andar de jato. Paulo sempre aparece quando meu coração chama, impressionante. Então assim. E aí, que eu senti isso? Quando eu mandei mensagem pra você que tava no Maceió, tava vindo. Eu pensei, eu juro a você, amigo, exatamente isso que eu sentia, tá? E é impressionante, me rejuvenesce. Então, minhas vidas, para esse 2022, não troca o certo pelo duvidoso nunca. Você entendeu? Principalmente quem são os seus melhores amigos mesmo. Você sabe quem são. A gente sempre sabe quem é. E a gente às vezes quer que eles mudem drasticamente, mas eles não vão mudar porque eles têm personalidade o suficiente para te amar e continuar sendo eles. Então, quantas vezes eu não quis que o Paulo mudasse várias coisas, eu ia perder meu melhor amigo. Quantas vezes eu não quis transformar o Paulo em um playboyzinho para andar comigo, sabe? Vamos, seja desse jeito, e ele nunca foi. Imagine, hoje eu teria mais uma cópia e teria perdido o meu melhor amigo com suas... Que é isso que é o mais bonito. Que ele não precisa estar comigo se eu for rico, se eu for playboy, se eu estiver na Ferrari, se eu estiver no jato. Ele vai estar comigo na pedra dura ali. E muito obrigado por ser meu amigo, de verdade. Muito obrigado. Ai, eu vou dizer, sabe, às vezes não dá aquele nozinho no peito assim. Ai, é muito bom você ter pra onde voltar. É bom demais você ter gente que te ama de verdade, isso não tem preço. Isso não tem Louis Vuitton que pague, isso não tem Prada que pague, isso não tem Ferrari que pague. Olha, tipo assim, o quanto eu tô melhor.
Sabe o que é? Amor cura. Né, amigo? Amor cura, né? Amor, sem dúvida. É o melhor remédio, é o que mais cura. O dia que o mundo entender isso, todo mundo. E me fez refletir, me fez... Como é bom ter amigo de verdade, gente. Como é bom ter amigo de verdade. Sabe, um dia que eu tive muita certeza assim, da nossa conexão como amigo mesmo, do amor mesmo, foi quando você teve uma crise de pânico em São Paulo. Ah, mas foi terrível. Isso em quarto escuro. Você ficou assustado. Quem tá aí? Você ficou assim em cima da cama, assim. Eu fiquei assim. Você ficou com medo? Morrendo de medo do nada. Uma gueixa foi. Meu Deus do céu. Eu fiquei em pé, foi Paulo. Em pé, assim, com o braço assim aberto. Gente, uma águia. Aí eu peguei assim, só peguei no seu punho aqui. Aí você começou a chamar meu nome, Paulo. Você tava em no transe escuro, no escuro. E você não falou Paulo, nada. Não falei nada, Paulo. Aí deitou de novo e dormiu. Diga aí. Ali foi babado. Eu lembro disso. Quando eu passei por uma crise de pânico lá, tem quase 2 anos isso. Nessa coisa dos Estados Unidos, inclusive. Foi pertinho. Foi nessa que eu adoeci, que eu desmarquei show em Miami, que eu desmarquei show um monte de coisa em Orlando. Agora, pasme você ou não. Sabe quando me deu essa crise de pânico? Quando eu mais estava afastado das pessoas que eu mais amo. Tinha um monte de gente em volta de mim. De internet, de coisa, de personagem, de coisa... E eu tirei todas as pessoas que eu amava de perto. Foi, não era o seu. Que não eram os meus, de verdade. O verso não teve em Nova York, certo? Mas graças a Deus, a maturidade é um negócio que, meu Deus do céu. E outra coisa, Paulo nunca me questionou arroba. Nunca me pediu arroba. Nunca teve nem aí pra negócio de arroba. Você derrubou uma vez. Eu só derrubar você uma vez. Foi uma vez. Pois eu faço questão de te marcar agora. Você tem 1.600.000 e que mais gente chegue. Porque eu vou emprestar o meu melhor amigo pra tantas pessoas. Que eu sei que você responde a um monte de gente. Só vivo recebendo as coisas, você falando com o povo. Virou terapeuta de todo mundo. Eu vou dividir com eles, porque é muito bom eles seguirem pessoas que realmente têm a luz. Porque tem gente que é tão do bem, tão do coração bom, que só de estar ali de você ver, já lhe traz um aconchego. Gente, pode seguir. Com todo o amor do mundo, com todas as dores e histórias, eu vou dividir com vocês hoje o melhor amigo da minha vida inteira. Tá aqui, podem seguir que vocês... Bom, é um girassol da gente. Gente, Paulo, no momento que eu tava em crise de pânico e tudo mais, que eu tava entrando em polêmica atrás de polêmica, lembra quanto foi que lhe ofereceram pra você falar tudo sobre mim? Foi, me ofereceram, recebi uma mensagem me oferecendo 50 mil reais pra falar tudo sobre mim. O que tinha acontecido, o porquê da polêmica, falar a verdade. Diga aí.